Fala pessoal, sou o César Rocha, sou um dos membros do Arpoador. Vou falar sobre a anatomia do membro superior orientada para anestesia regional. Eu espero que essa aula facilite um pouco o entendimento dos bloqueios do membro superior e também facilite a identificar as principais estruturas na sonoanatomia de cada bloqueio nas aulas práticas. E também que essa aula nos ajude também a entender os principais motivos de falhas, por exemplo, e nos ajude a escolher os melhores bloqueios do membro superior. Bom, então vamos começar pela definição do plexo braquial. Nada mais é do que uma importante rede nervosa responsável pela inervação de quase a totalidade do membro superior. Ele é formado pelos ramos ventrais dos nervos espinhais, comumente de C5 a T1. Nessa figura, nós temos aqui a medula espinhal, saindo dela a raiz dorsal e chegando nela a raiz ventral. Aqui nós temos a formação do ramo ventral e aqui seria do ramo posterior da medula espinhal. Então, o plexo braquial nada mais é do que a união do ramo ventral de C5, C6, C7, C8 e T1. Ele pode, às vezes, e isso até que é muito frequente, ter a contribuição de C4, quando ele é chamado de pré-fixado, ou ainda ter a contribuição de T2, e aí então ele é chamado de pós-fixado. A função do plexo braquial é a inervação sensitiva de quase todo o membro superior, a gente vai ver qual parte dele não é inervada pelo plexo braquial, e ele tem a importante função também da inervação motora. Para a anestesia regional, a coisa mais importante é a gente conhecer a inervação sensitiva de cada sítio cirúrgico. Então, como exemplo aqui, nós temos uma cirurgia de ombro, uma artroscopia, uma cirurgia aberta de ombro. A gente tem que conhecer quais são os órgãos que causam dor e tem estímulos sensitivos, tem inervação sensitiva. Então, por exemplo, a gente tem que saber toda a inervação da pele, a inervação óssea e a inervação muscular da região do membro superior. Vamos começar então pela inervação cutânea do membro superior. Então, precisamos saber que ela é dada praticamente na sua totalidade pelo plexo braquial, com exceção de duas regiões. Tá? Essa região superior aqui do ombro e superior do tórax, aqui em verde, tanto na região anterior quanto posterior, ela na verdade é inervada pelo nervo supraclavicular, que é um ramo do plexo cervical superficial. Então, toda vez que a incisão cirúrgica for de ombro e a gente precisar analgesia nessa região, nós podemos fazer ou bloqueio supraclavicular isoladamente ou bloqueio do plexo cervical superficial. Outra exceção seria aqui em amarelo, essa região medial do braço, que ela é inervado pelo nervo intercosto braquial, que é ramo de T2. Então a gente tem que fazer também o bloqueio desse nervo isoladamente, caso ou o estímulo cirúrgico seja nessa região, ou, por exemplo, no uso de garrote, a gente precisa realizar, além de um bloqueio do plexo braquial, a gente precisa fazer isoladamente esse nervo. E aqui nós temos então toda a inervação de cada ramo do plexo braquial. Então, por exemplo, aqui o nervo axilar, ele é responsável pela inervação cutânea da pele sobrejacente do músculo deltoide. Nós temos, por exemplo, o nervo cutâneo medial do braço, que ele completa a região medial do braço, que é inervado além dele pelo intercosto braquial. Nós temos o nervo radial, pegando essa região lateral do braço e posterior do braço, antebraço e mão. Nós temos o nervo cutâneo medial do braço, como seu nome já diz, inervando a pele da região medial do antebraço. Nós temos o músculo cutâneo, que inerva a pele lateral do antebraço. E nós temos o nervo ulnar, que vai pegar tanto o quinto e metade do quarto dedo anterior, quanto na região posterior. Já o nervo mediano, ele vai inervar tanto o primeiro, segundo, terceiro e a metade do quarto dedo da região anterior da mão e as pontas dos dedos do primeiro, segundo, terceiro e metade do quarto. Então, assim, precisamos decorar tudo isso? Eu acho que com o tempo a gente vai acabar decorando, mas no início nós podemos e precisamos ter uma foto dessa que a gente consiga consultar rapidamente antes de fazer uma anestesia regional. Principalmente para não ter falhas ou para descobrir qual foi a falha do seu bloqueio e ir melhorando ao longo do tempo. Bom, então falando da primeira exceção, que é a inervação da pele da região do pescoço aqui e dessa região supra
clavicular, né, na região superior do tórax e superior do ombro, tanto anterior quanto posterior, ela é dada pelo nervo supraclavicular, que é um ramo do plexo cervical. Esse plexo cervical, ele está situado no sulco do músculo longo do pescoço e do escaleno médio, logo abaixo da face pré-vertebral. A gente consegue ver nessa região mais ou menos. Então a gente tem que lembrar isso, que toda vez que a gente tiver uma incisão nessa região em amarelo, nós temos que bloquear o nervo supraclavicular isoladamente ou bloquear o plexo cervical em alguma das formas que existem. Então, a nossa outra exceção é a inervação cutânea dessa região medial do braço, que ela é dada parte pelo nervo intercosto braquial, que não é ramo do plexo braquial, por isso nós temos que bloquear, e parte pelo nervo cutâneo medial do braço, que a gente vai falar mais para frente. Então a gente tem que bloquear esse nervo intercosto braquial quando a incisão for nessa região medial ou quando, por exemplo, a gente usar um garrote. Então a gente tem que bloquear em conjunto com o bloqueio do plexo braquial, o nervo intercosto braquial. Ele pode ser bloqueado com um leque da região da borda lateral do bíceps até essa região da axila, fazendo um leque subcutâneo que a gente já consegue bloqueá-lo, ou a gente consegue visualizá-lo também com ultrassom e jogar anestésico local, né, depositar anestésico local próximo do nervo intercosto braquial, que é ramo de T2. Então, mais uma vez, ele não faz parte do plexo braquial. Aqui, dando continuidade na inervação muscular, nós temos basicamente uma inervação muito parecida com a cutânea, né, praticamente segue a mesma tendência. Então, como exemplo, aqui nós temos o nervo axilar inervando o deltoide, a região flexora do braço pelo músculo cutâneo, então bíceps, a região extensora do antebraço, nós temos o nervo radial, e aqui no antebraço nós temos dividido então na região mais lateral o nervo radial, bem ao centro mediano, e na região mais medial o nervo ulnar. Já em relação à inervação óssea, isso daqui deve ser um pouco mais detalhado, então toda vez que você for fazer realmente uma cirurgia, tentar entender direitinho cada região. Ela também segue o padrão da região cutânea, porém com algumas diferenças, principalmente nas regiões de articulação. Então, nas regiões de articulação, por exemplo, de ombro, cotovelo e punho, tem uma inervação bastante complexa e eu sugiro, toda vez que for fazer um bloqueio, olhar isso daqui para entender realmente qual bloqueio realizar e entender também, caso tenha falha, tentar entender a falha do bloqueio. E aqui, pela primeira vez, nós estamos vendo o plexo braquial. Perceba que o plexo começa na região do pescoço e ele termina na região da fossa axilar. Perceba que, lá no início, como eu disse, que o plexo era formado pelos ramos ventrais de C5, C6, C7, C8 e T1. Aqui nós vamos deixar de falar ramos ventrais. Na anestesia regional nós chamamos esses ramos ventrais de raízes. E nós dividimos o plexo nesses 5 nomes para ser mais fácil de entender e um pouco mais didático. Então nós vamos dividir eles em raízes, troncos, divisões, fascículos e os ramos terminais. E agora, daqui para frente, nós vamos tentar entender quais são os ramos que saem de cada região dessas e, futuramente, nós vamos conseguir entender a diferença de fazer um bloqueio no nível das raízes, ou no nível das divisões, ou nos níveis, por exemplo, dos ramos terminais, quais as diferenças disso, quais as diferenças da nossa analgesia e para quais cirurgias nós vamos conseguir fazer. Para tentar facilitar a gente decorar quais ramos saem de cada lugar do plexo braquial, isso vai importar nos bloqueios do plexo braquial, em cada nível que você faz, nós criamos uma numerologia. Então nós temos 2 ramos saindo de raízes, 2 ramos saindo no nível de troncos, 0 no nível de divisões, 7 no nível de fascículos e por fim formam 5 ramos terminais do plexo braquial depois da axila. Então nós temos esse número, 2, 2, 0, 7 e 5, a gente vai detalhar cada um mais para frente. Vamos começar então pelas raízes. Nós temos que cada raiz do plexo braquial, ela sai do lado do seu respectivo processo transverso. Então, nós temos C5 saindo exatamente ao lado do processo transverso de C5. E isso vai ser muito importante porque a gente vai conseguir, com o ultrassom,
diferenciar cada tipo de processo transverso, ou seja, de cada raiz também. C6 nós temos saindo próximo do processo transverso de C6, C7 de C7, e C8 sai próximo de T1, já que nós não temos 8 vértebras cervicais. E T1 sai próximo do processo transverso de T2. Outra relação importante das raízes do plexo braquial é que eles passam entre dois músculos, o escaleno anterior e o músculo escaleno médio, que formam a fenda interescalênica. Eles têm origem nos processos transversos cervicais e a sua inserção na primeira costela. O primeiro ramo importante das raízes do plexo braquial, ele sai lá de C5, que é o nervo dorsal da escápula. Esse nervo ele adentra o músculo escaleno médio e ele vai inervar os músculos romboides. O segundo ramo são derivados das raízes de C5, C6 e C7, que é o nervo torácico longo, e ele vai inervar o músculo serrátil anterior lá no tórax. Então, finalizando, nós temos dois ramos no nível de raízes, o nervo dorsal da escápula e o nervo torácico longo. Na anestesia regional, no nível de raízes, nós vamos colocar o nosso transdutor na fenda interescalênica para realizar o bloqueio interescalênico, colocando o transdutor nessa região. Ele é principalmente indicado para cirurgias proximais do membro superior, justamente pela possível falha nas raízes mais baixas, como de C8 e T1. Para a realização do bloqueio interescalênico, nós temos que identificar cada raiz e para isso nós identificamos a diferença de cada processo transverso de cada vértebra. Então nós temos C5, o processo transverso menor de todos, na imagem sonoanatômica, e o tubérculo anterior tem o mesmo tamanho do tubérculo posterior. Já C6, o processo transverso é um pouco maior, sendo o tubérculo anterior avantajado muito maior do que o tubérculo posterior, também chamado de Chassaignac. Já C7, nós temos o tubérculo anterior ausente, onde nós temos a artéria vertebral, e nós temos o processo posterior, então, é evidente aqui, formando uma rampa que nós chamamos de rampa de C7. Agora nós vamos falar um pouco das relações importantes para a realização do bloqueio interescalênico. Então nós temos aqui o músculo esternocleidomastoide, perceba que ele é um pouco mais anterior do que os músculos que a gente tem que encontrar, que é a fenda interescalênica, ou seja, o músculo escaleno anterior e aqui o músculo escaleno médio. Perceba a sua relação importante com o músculo homeoide um pouco mais inferior, já no nível dos troncos do plexo braquial, e aqui nós temos o músculo escaleno posterior, um pouco mais posterior ao escaleno médio. Novamente aqui nós temos o escaleno anterior e o escaleno médio e a nossa fenda interescalênica, mostrando então as raízes de C5, aqui a gente conseguiria ver C6, C7, C8 e perceba que tem um já muito mais inferior no pescoço. Nós conseguimos ver aqui a clavícula, que também serve como uma referência, a artéria e a veia subclávia. Perceba que a artéria subclávia ela acompanha o plexo braquial na região mais inferior do pescoço. Nós temos também, como importante, a veia jugular interna nessa região e o nervo frênico, que tem uma relação importante com o músculo escaleno anterior, vindo da borda lateral desse músculo, atravessando até a borda medial desse músculo na região inferior do pescoço. Aqui, mais uma vez, nós temos o nervo frênico, saindo muito próximo de C5, onde é realizado o bloqueio interescalênico, na borda lateral do escaleno anterior, e ele segue cruzando até chegar na borda medial do escaleno anterior, na região mais inferior do pescoço. Outra estrutura importante que nós temos que atentar no bloqueio interescalênico é o tronco tirocervical. Esse tronco ele sai da artéria subclávia, da porção mais medial, e ele tem vários ramos, como a artéria tireoide inferior, que tem pouca importância no bloqueio acima da clavícula do plexo braquial, mas a cervical ascendente nessa região, a artéria supraescapular, a artéria dorsal da escápula, são artérias importantes que podem estar próximo da nossa agulha na realização do bloqueio interescalênico. Aqui nós temos um corte transversal da região do pescoço, exatamente na fenda interescalênica colocado nesse transdutor aqui.
Então nós temos o músculo escaleno anterior, aqui é mais anterior, perceba o esternocleidomastoide um pouco mais medial que o escaleno anterior, e nós temos o escaleno médio um pouco mais lateral. E aqui, entre esses dois músculos, nós temos as raízes do plexo braquial, onde é realizada a deposição de anestésico para a realização desse bloqueio. Então aqui nós temos a imagem ultrassonográfica e como adquirir essa imagem do bloqueio interescalênico. Então aqui é exatamente onde nós vamos colocar o nosso transdutor, na fenda escalênica entre o escaleno anterior e o escaleno médio. Perceba que é mais ou menos na região média do pescoço, um pouco mais alta em relação à clavícula. Aqui é exatamente onde nós colocamos o nosso transdutor, na transversal, na fenda interescalênica. E aqui nós temos a aquisição da nossa imagem. Essa região à direita da tela é medial e essa região à esquerda da tela é lateral. O primeiro músculo que nós vemos na região medial da tela é o músculo esternocleidomastoide. E logo depois, na região mais central, nós temos o músculo escaleno anterior e mais lateral nós temos o músculo escaleno médio. Entre os dois músculos escalenos, na fenda interescalênica, nós temos aqui nós conseguimos ver três esferas hipoicóicas que são os nossos nervos. Então, as nossas raízes. Raízes de C5 aqui, raiz de C6 e aqui nós temos a raiz de C7. Perceba que nós só conseguimos saber qual raiz é cada uma se a gente conseguir identificar o processo transverso de cada vértebra e aí identificar a raiz. Se a gente não fizer isso, a gente não consegue. Facilmente aqui nós confundiríamos essas duas raízes, pois normalmente a raiz de C6 é bifurcada. Mas aqui, como nesse trabalho foi realmente identificado cada raiz, então nós conseguimos ver que aqui é a raiz de C6, aqui é a raiz de C7. Outra coisa interessante que esse trabalho mostra é o nervo frênico nessa região. Bem próximo, mais posterior ao músculo esternocleidomastoide, né? E na região um pouco superficial ao escaleno anterior. Como nós vimos, tem uma grande proximidade do bloqueio interescalênico com o nervo frênico. Então, muitas vezes, ao realizá-lo, nós temos a paralisia hemidiafragmática. Então, o nervo frênico ele é derivado das raízes ventrais de C4, principalmente, com contribuição de C3 e C5. Esse nervo, então, ele é formado na região da borda lateral do músculo escaleno anterior e ele atravessa, chegando bastante próximo da borda medial do músculo escaleno anterior, sempre profundamente a fáscia pré-vertebral, tá? E profundamente também ao nosso músculo esternocleidomastoide. Aqui nós conseguimos ver na imagem vários cortes transversais do pescoço, da região mais superior até a região mais inferior, e nós conseguimos ver o nervo frênico exatamente nessa região anterior ao músculo escaleno anterior, mostrado nessa região. Na região, então, mais inferior do pescoço, nós temos a união de C5 e de C6 para formar o tronco superior, C7 formando o tronco médio e C8 e T1 formando o tronco inferior. Nessa região nós temos um bloqueio importante, que é o bloqueio do tronco superior, e a sua estrutura muscular importante da região é o músculo homeoide. Nessa região nós temos dois ramos do plexo braquial e ambos são ramos do tronco superior. O primeiro é o nervo supraescapular e ele vai inervar o músculo supraespinhal e infraespinhal e a articulação do ombro, dando a inervação sensitiva de 70% do ombro. Outro ramo que nós temos do tronco superior é o nervo subclávio, e ele vai inervar o músculo subclávio e a articulação externo-clavicular. Então, como resumo, nos troncos, no nível de tronco, nós temos dois ramos, o nervo subclávio e o nervo supraescapular. Agora nós vamos falar do plexo braquial no nível das divisões, lembrando que nesse nível o plexo braquial não emite nenhum novo ramo. Cada tronco do plexo braquial ele vai se dividir em duas divisões, a divisão anterior e a divisão posterior, logo nesse nível que chega próximo da clavícula. Lembrando que a divisão anterior do tronco superior se une com a divisão anterior do tronco médio,
formando o fascículo lateral. Já a divisão posterior do tronco superior, a divisão posterior do médio e a divisão posterior do tronco inferior, eles vão se unir formando o fascículo posterior. E a divisão anterior do tronco inferior, ele vai continuar em fascículo medial. E nessa região, mais exatamente no triângulo posterior do pescoço, logo acima da clavícula, com o transdutor paralelo a ela, nós vamos colocar o nosso transdutor e realizar o bloqueio supraclavicular. Nessa região nós temos uma imagem sonoanatômica, em que na região direita da tela é medial e a região esquerda da tela é lateral. Nós conseguimos ver duas estruturas lineares hiperecóicas. A primeira ela é estática, é a primeira costela, e a segunda é a pleura, e ela não é estática, ela faz um movimento de landslide. Uma estrutura hipoecóica pulsátil, se a gente realizar uma pressão no nosso transdutor, é a artéria subclávia, e nós temos um monte de estruturas hipoecóicas em formatos de caixa de uva que forma o nosso plexo braquial no nível de divisões. Aqui nós temos uma figura de cadáver exatamente com um corte na região supraclavicular, no triângulo posterior do pescoço. Nós conseguimos ver então a proximidade do plexo braquial, mostrado por essas setas, da artéria subclávia e um pouco mais profundamente a primeira costela, protegendo o plexo braquial do nosso pulmão, que aqui seria a pleura vista naquela imagem anterior. Em relação aos fascículos, nós temos que lembrar a sua formação. Então, nós temos o fascículo lateral se formando da divisão anterior do tronco superior e médio, o fascículo posterior, que se origina das divisões posteriores dos três troncos, e, por fim, o fascículo medial, que se origina da divisão anterior do tronco inferior. Lembrando que eles se formam logo que o plexo braquial passa a clavícula, e lembrar também que o nome de cada fascículo ele é dado de acordo com a segunda porção da artéria axilar, certo? Então nós temos aqui o fascículo lateral, que é lateral à artéria, o fascículo posterior, que ele é posterior à artéria, e o fascículo médio, que ele é medial à artéria, certo? Então, nos fascículos nós temos vários, né, ramos terminais, então, no caso, 7. O primeiro deles é o nervo peitoral lateral, tá? Que ele é originado então do fascículo lateral e ele nerva o músculo peitoral maior. Outro é o nervo peitoral medial. Ele é originado tanto do fascículo por um ramo do fascículo lateral e um ramo do fascículo medial, e ele vai inervar o músculo peitoral menor e uma pequena parte do peitoral maior. Depois nós temos 3 ramos terminais saindo do fascículo posterior. O primeiro deles é o nervo subescapular superior, então ele inerva a parte superior do músculo subescapular. Um outro ramo do fascículo posterior é o nervo tóraco-dorsal, e ele vai inervar o músculo latíssimo do dorso. E o último ramo do fascículo posterior é o nervo subescapular inferior, que ele vai inervar a parte inferior do músculo subescapular e também ele inerva um músculo redondo maior. Por fim, nós temos 2 ramos terminais saindo do fascículo medial, que é o nervo cutâneo medial do braço, como o seu próprio nome diz, ele inerva a região medial do braço, e, por fim, o nervo cutâneo medial do antebraço, que ele também vai inervar a região cutânea medial do antebraço, como o seu nome diz. Então, para revisar, dos fascículos saem 7 ramos terminais. O nervo peitoral lateral, que sai do fascículo lateral. O nervo peitoral medial, que é um ramo do fascículo lateral e do medial. O nervo tóraco-dorsal, o nervo subescapular superior e inferior, são ramos do fascículo posterior. E, por fim, o nervo cutâneo medial do antebraço e do braço, que eles saem do fascículo medial. E nesse nível nós conseguimos fazer o bloqueio infraclavicular, colocando nosso transdutor perpendicular e abaixo da clavícula, como mostrado nessas figuras. Então aqui nessa figura nós temos o modo que a gente vai colocar o nosso transdutor, então perpendicular à clavícula e um pouco medial ao processo coracoide nessa região. E essa é a nossa imagem que a gente vai adquirir, sendo a esquerda da tela cefálico e a direita da tela caudal.
Então, para melhor visualização da nossa imagem, o ideal é a gente conseguir identificar o músculo peitoral maior nessa região, o músculo peitoral menor nessa região, e aqui a gente consegue ver a artéria axilar. Em relação à artéria axilar, nós vamos conseguir ver os fascículos, sendo profundamente o fascículo posterior, cefálico o fascículo lateral e o fascículo medial ele fica na região caudal. Aqui a gente consegue também ver a veia axilar se a gente não comprimir muito o nosso transdutor. Mais uma vez, nessa imagem a gente colocando o probe na região abaixo da clavícula, na região infraclavicular, nós conseguimos ver a relação dos fascículos com a artéria axilar. Então agora nós chegamos nos nervos terminais, lembrando que nós temos 5 deles, e eles são originados a partir dos fascículos, quando acaba o plexo braquial lá na fossa axilar. Então o primeiro deles é o nervo axilar, que é um ramo do fascículo posterior, e ele é responsável por uma parte da articulação do ombro, pela inervação do músculo redondo menor e do deltoide, e a pele sobrejacente a esses músculos. Depois nós temos também saindo do fascículo posterior, o nervo radial. Ele inerva todos os músculos do compartimento posterior do braço e antebraço, a pele da região posterior e inferolateral do braço e a região posterior do antebraço e do dorso na mão. Para ver a inervação cutânea, acho que vale a pena voltar e olhar aquela figura dos dermátomos, certo? Que é um pouco mais didático do que apenas ficar citando. Depois nós temos o nervo músculo cutâneo, que ele é um ramo terminal do fascículo lateral e ele é responsável pela inervação agora do compartimento anterior do braço, então, ou seja, o músculo coracobraquial, o músculo bíceps e o músculo braquial. E a pele da face lateral do antebraço também é responsável pelo nervo músculo cutâneo. Depois nós temos o nervo mediano, que ele é formado pela junção de um ramo do fascículo lateral com o fascículo medial, e ele é responsável pela inervação dos músculos do compartimento anterior do antebraço, exceto o flexor lunar do carpo e metade do flexor lunar profundo dos dedos, e ele é responsável pelos músculos intrínsecos da metade tenar da palma e da pele também da palma da mão, e como a gente já discutiu na inervação cutânea. Por fim, para terminar, nós temos o nervo ulnar, que é um ramo do fascículo medial e ele é responsável pela inervação do músculo flexor ulnar do carpo e da metade ulnar dos músculos flexores profundos dos dedos. Ele também é responsável pela inervação da maioria dos músculos intrínsecos da mão e em relação à pele, também conforme já foi discutido. Então, nós terminamos os 5 ramos terminais e fechamos todos os ramos do plexo braquial. Então, o bloqueio que a gente consegue fazer no nível dos ramos terminais é o bloqueio axilar. Esse bloqueio axilar é realizado colocando o nosso transdutor na fossa axilar e a gente consegue ver uma imagem semelhante a essa, onde nós identificamos o nervo radial profundamente grudado no tendão conjunto, o nervo ulnar, o nervo mediano ao redor da artéria axilar e o músculo cutâneo entre o bíceps e o músculo coracobraquial. Então, para a gente revisar todos os ramos do plexo braquial, nós temos 2 saindo de raízes, 2 saindo de troncos, 0 no nível de divisões, 7 nos fascículos e 5 nos ramos terminais. Nas raízes, lembrando que nós temos o nervo dorsal da escápula e o torácico longo, e nós temos que lembrar que as raízes estão entre os escalenos, médio e anterior, e lembrar então que eles têm a origem nos processos transversos e a inserção na primeira costela. Então, só passando rapidamente pela relação anatômica desses nervos. No nível de tronco, nós temos o nervo subclávio, o nervo supraescapular, saindo dos troncos, lembrando que eles estão mais ou menos no músculo omioide. Nas divisões, elas são originadas no nível da clavícula, lembrando que não tem nenhum ramo aqui. Dos fascículos, nós temos então 7, o nervo peitoral lateral, o medial, o nervo tóraco-dorsal, nervo subescapular superior e inferior, nervo cutâneo medial do antebraço e nervo cutâneo medial do braço, e eles têm, lembrando que os fascículos têm relação com a segunda porção da artéria axilar. Por fim, os ramos terminais,
que eles são originados depois da fossa axilar. Então, nervo axilar, nervo radial, nervo músculo cutâneo mediano e o nervo ulnar. Do início, onde nós temos a inervação cutânea resumida, a inervação muscular resumida e a inervação óssea resumida. Então, sempre que tiverem dúvidas em qualquer uma dessas coisas da inervação, o ideal é a gente ter essas figuras bem próximas da gente para a gente revisar, até que um dia se torne um pouco mais normal, um pouco mais fácil a inervação do membro superior. Bom, então chegamos ao fim, muito obrigado. Nós temos aqui nossas mídias sociais, nos sigam lá. Qualquer dúvida é só deixar em algum desses locais que a gente responde. Muito obrigado.